Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, no Evangelho de hoje, nos diz assim: naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: fogo ouvi lançar sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Um batismo devo receber, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois aqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra de hoje, ela é diferente das que a gente pode estar vindo lendo nos evangelhos. E pode soar um pouco estranho. Jesus fala em divisão, né? E a gente aprende, de maneira teologicamente falando, até que divisão não é algo de Deus, né? A palavra diabo quer dizer aquele que divide, inclusive. Porém, é preciso ressaltar aqui que Jesus está falando de uma divisão diferente dessa, porque ele não veio trazer a divisão no sentido de provocar as pessoas ficarem umas contra as outras, mas ele está falando, uma família de 5 pessoas, 2 estarão comigo e 3 não, então elas entrarão em choque, não por causa do amor de Deus, porque Deus quer assim, mas por causa da opção de cada um. E hoje isso acontece na nossa realidade, né? Numa família, nem todos vivem Jesus. E aqueles que vivem podem ser perseguidos por aqueles que não vivem, né? Então eles ficam um contra o outro. É isso que a gente está querendo relatar aqui de maneira bem simples e bem prática. Ele veio chamar as pessoas. E óbvio, aqueles que estão com Jesus não agradam ao mundo. Numa família que tem 10 pessoas, se só uma segue Jesus e as demais seguem o mundo, as que seguem o mundo não irão aprovar aquele que segue Jesus. Irão chamar já de igreja, radical demais, tem que viver a sua vida e por aí vai. Sabemos dessas coisas já simples que acontecem. Mas Cristo nos chama aqui, e essa palavra ela vem antes da palavra da vigilância, digamos assim, né? Que lemos ontem. Cristo está dizendo que ele veio chamar as pessoas, mas nem todas o seguirão, digamos assim. De forma que haverá uma divisão no sentido de aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem. Vamos até falar aqui de uma separação, né? De uma separação. Porque Cristo conquistou pessoas na sua época e provocou a ira daqueles que não o amavam. Sabemos muito bem disso. Os que ficaram com Jesus e os que não gostaram dele. Os que não gostaram o crucificaram. Então Cristo, nesse sentido, veio te chamar os seus, e o mundo não gosta de quem é de Cristo. O mundo é um sistema que não está com Deus. Sabemos muito bem disso. Cristo nos veio chamar, e ao nos chamar, desperta a ira do mundo, que se divide contra nós, né? Que se separa. Você, quando se converteu, se separou do mundo. Houve uma divisão, digamos assim, né? Não no sentido diabólico, no sentido de você foi tirado do mundo por Jesus e o mundo sempre quer te chamar. E se você não vai, o mundo quer te eliminar, quer te separar, quer te diminuir. Como quer diminuir a nossa igreja hoje? A igreja é atacada, a igreja é nas palavras dos outros. Até como vimos agora há pouco, né? Um político atacando a igreja de forma infame. Ou seja, Cristo veio trazer também à terra esse sentido de separação, chamar os seus, e aqueles que não amam a Deus tentarão persegui-los.
aqui haverá uma certa divisão, no sentido de aqueles que creem em Cristo irem fazer a sua missão e aqueles que não gostam ficarem contra eles. Os cristãos foram perseguidos por causa disso. A história inteira nos ensina isso, né? Os discípulos foram, e em diante também vemos que todos os santos mártires foram perseguidos, porque houve essa divisão. Se levantaram para servir a Deus e houve o ódio de alguém, né? Então, não tenhamos medo. Cristo nos chama mesmo assim. Mesmo que não gostem, mesmo que nos persigam. Essa divisão que ele fala é a divisão de que, ao seguir Jesus, há pessoas que ficaram contra nós. E é muito comum isso hoje em dia, nas famílias, né? Aqueles que não gostam da igreja atacam aqueles que seguem a igreja. E por aí vai. Até mesmo da própria igreja atacam os que querem viver Jesus de maneira mais obediente. Por aí vai, irmãos. Cristo veio nos chamar, mas também é preciso lembrar, e ele lembra, que há pessoas que ficarão contra nós. Que Deus nos abençoe e que você continue firme na sua fé, mesmo que haja perseguição dentro da sua própria família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.